Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. Quando nós estávamos preparando para falar um pouquinho sobre a nossa casa, e aí a gente falava aqui também fazia essa lição falando de fé, nada mais justo que a gente relembrar essas pessoas que fizeram acontecer lá nos final dos anos 50, início dos anos 60, para que nós estivéssemos aqui hoje. E aí nós trouxemos aqui então, pedimos para falar um pouquinho sobre o Centro Espírita Sebastião Marte, pedindo também licença aí para os nossos amigos que fizeram parte dessa história, quando nós falarmos aqui alguma data que não coincide aí com esses tempos, vocês nos perdoem, nós tentamos aí fazer uma pesquisa, mas muitas coisas não ficaram registradas. Primeiro nós pegamos aqui uma foto do centro, no momento onde não tinha nem a cerca ali na frente, não existia essa necessidade, e isso não faz muito tempo. Tem até uma história interessante sobre o centro, que eu vou contar publicamente aqui hoje para vocês. Em um determinado tempo nós formamos um grupo aqui para fazer um jornalzinho da casa, para trazer as notícias da casa, chamava-se Gotas de Luz, éramos 6 pessoas, e a edição número 1, nós queríamos colocar uma foto da fachada do centro. E aí tinha aquelas 3 árvores ali na porta, já estavam crescidas, tampando toda a fachada. E nós pedimos, uma das pessoas do grupo conhecia alguém da administração e pedimos para podar a árvore. Só que a pessoa da administração que veio fazer essa poda fez uma poda drástica, ficou só o topo do tronco. E aí quando o senhor Jorge Cauí chegou aqui, que viu aquelas árvores, ele disse: aquele pessoal da administração, sempre eles não gostam de mim, estão de marcação comigo. E nós, logicamente, ficamos todos calados, porque a gente não tinha coragem de dizer para o homem que tinha sido a gente. Tempo depois nós contamos esse caso aí para o Mestre, mas não colocamos publicamente que fomos nós ali culpados de ter essa briga do Jorge Cauí com a administração. Mas a foto ficou bonita, sem as árvores, pegando toda a fachada. Então, Gotas de Luz, número 1, está lá, a fachada do centro, bem limpinha. Roberto, você que queria uma foto, só procurar o Gotas de Luz aí, que tem uma foto bem bacana. Nós trouxemos aqui essas datas também, como nós falamos. Nenhuma dessas datas, que nós vamos passar, o grande exemplo é esse. O centro ele é registrado em 20 de janeiro de 1958, mas o nosso centro ele já existia, que nenhuma organização começa, a maioria das organizações não começa no dia que tem os primeiros encontros. Então, já existiam as reuniões dentro do centro, mas ficou resolvido que em 20 de janeiro de 1958, a nossa casa seria registrada em um cartório, que por sinal um cartório no estado de Goiás, porque no Distrito Federal ainda não existia cartório. E nós trouxemos aqui 2 fotos aqui, de pessoas que foram as fundadoras, participaram da fundação da nossa casa. Uma delas já desencarnada, que é a Dona Canusa, e a outra, a Deine. A Deine que ainda, graças a Deus, está por aí. A Dona Canusa, ela trabalhou no Lar dos Velhinhos praticamente até os seus últimos dias de vida. Ela estava lá dando expediente, fazia ali toda a parte da contabilidade com muito carinho, com muito zelo. A gente chegava, estava sempre muito organizado, e ela sempre com paciência com todos para explicar ali qualquer situação que a gente tivesse dúvida. Ela estava sempre pronta a nos atender, sempre com muita simpatia. E a Deine, acho que todos aqui conhecem a Deine, que é uma história viva da nossa casa. A Deine, ela trabalhava junto com a gente em todos os eventos, festa junina, almoço, e ela sempre foi a recordista de vendas. Ela ficava ali na porta dos bancos, na Feira do Guará, então ela ficava na porta oferecendo, e muitas vezes as pessoas até pensavam que ela era uma moradora lá do Lado dos Velhinhos, as pessoas contribuíam, muitas vezes não queriam ingresso. Então assim, Deine realmente foi uma guerreira. Então a Deine e a Dona Canusa foram aí as fundadoras que nós conhecemos. Nós criamos aqui uma cronologia que colocamos que mais ou menos em 1959
O Jorge Cauê tem uma outra história muito bem contada aqui já algumas vezes, até pelos irmãos aqui que conhecem essa história dessa tribuna. Nós não vamos adentrar nesses detalhes, mas ele assume aqui por volta de 59, 60, ele assume a presidência da casa para depois só deixar no momento do desencarne em 2005. Então, Jorge Cauê, ele entra por volta de 59, 60, logo após ele assume a presidência e fica até 2005. Sempre trabalhando, sempre criando obras aqui. Imaginamos assim, outro dia nós vemos uma obra chamada Caminhos do Brasil. É uma obra supostamente ditada ou orientada pelo espírito de Juscelino Kubitschek. E nós ficamos assim, eu sou muito ranzinza com essas coisas, para saber se é o espírito ou não. Essa obra eu peguei e disse, eu quero ler essa obra sem me preocupar se foi ou se não foi o Juscelino. Eu quero ver o que fala de história. E uma história maravilhosa, uma história linda da Fundação de Brasília. Peguei emprestado aqui na biblioteca. Ele conta a chegada de todas as pessoas aqui desde 1956, a vontade dessas pessoas de construir a nova capital, o comprometimento dessas pessoas, uma história fabulosa, vale a pena ler. Um livro bem fininho, 540 páginas, então muito fácil de ser lido. Uma história fantástica esse livro, Caminhos do Brasil. Então, o Cauê tinha essa questão, como a nossa questão que eu ia te falar assim, do trabalho, do envolvimento da Casa de Sebastião Martins em todos os aspectos, praticamente não, antes da inauguração da nossa capital, o Sebastião Martins já estava aqui fazendo assistência social, já estava aqui fazendo caridade. As pessoas estavam aí, ele tinha corte de cabelo, ele já tinha distribuição de sopa, e entre outras atividades. Mas nós visitamos aqui a inauguração da Escola de Capacitação por volta do ano de 1970, que funcionava aqui ao lado. Essa escola ela tinha datilografia, ela tinha aulas para corte de cabelo, de culinária. Então, assim, funcionou, as pessoas chegando, imaginemos assim, quantas pessoas chegaram em Brasília para tentar a sorte, muitos até analfabetos, e o Cauê já com essa preocupação de preparar essas pessoas para o mercado de trabalho. Em 71, a inauguração do albergue aqui ao lado, conversamos com o senhor Nilton Dutra essa semana. Ele dizia que o albergue havia começado já no barraco de madeira. Para mim foi até novidade, porque eu nem sabia, pensava sempre que tinha sido nesse prédio. Ele disse que não, ele chegava a atender no barracão de madeira, e esse albergue ele tinha capacidade aqui para mais ou menos 100 pessoas, esse prédio aqui ao lado. Nós encontramos num dos álbuns aí, o Cauê era muito cuidadoso, então nos álbuns de fotografia que tem lá no lado dos velhinhos, ele fez algumas anotações. Acredito que essa letra seja dele, ele coloca aqui, então nós fotografamos e colocamos aqui. Inauguração do albergue do Centro Espírita Sebastião Martins, em 30 de 10 de 71. Então, quando nós pesquisamos no livro, tem um livro lá no meu trabalho que fala 70, mas aqui na fotografia ele colocou 1971. Voltamos aqui. Colocamos aqui uma foto para nós, no período era a Dona Irene, mas a Dona Irene, já uns 2 anos antes de desencarnar, a Dona Irene, ela morou aqui no albergue, e antes da inauguração, então, do lado dos velhinhos, a diretoria segurou algumas pessoas já com idade aqui para serem levadas para o lago, porque para inaugurar precisava então de alguns idosos para inaugurar, e a Dona Irene fez parte dessa história. Só que no final, ali, uns 2 anos antes de desencarnar, ela cismou que não era mais dona de nada, que não foi dona de nada, e que ela não gostaria de ser chamada de Dona Irene, mas de Maria Irene. Quando a gente chegava, ela já ficava até aborrecida, porque era a Maria Irene, uma pessoa fabulosa, fantástica. Então, em 1980, a inauguração do Lado dos Velhinhos, também já com alguns idosos, antes do evento em si. Nós fotografamos lá essa placa, que é uma placa, uma frase que nós gostamos bastante do Tiago: tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago. Ou a fé sem obras é morta. Outro dia também, numa segunda-feira aqui, nós temos um encontro dos médios da casa, toda primeira segunda-feira do mês. Geralmente os médios sentam desse lado,
para facilitar o trabalho, se reúne mais aqui na frente. E aí nós ficamos ali afastados no último banco para estar ali ajudando, né, nessa organização. E um irmão nosso que incorporou, ele estava passando uma mensagem e ele, no final da mensagem, ele disse assim, eu gosto muito dessa frase, e ele disse assim, chamando a nossa atenção para o trabalho, e ele disse, a fé sem obras. Aí eu disse lá no fundo, é morta. Mas eu falei com convicção, porque eu estava prestando bastante atenção no que ele estava dizendo. E quando ele disse a fé sem obras, ele disse a fé sem obras, eu disse é morta. Mas eles não me ouviram aqui na frente. E aí o Espírito disse, o Fred sabe a resposta, mas todo mundo aqui também sabe essa resposta. Então assim, são os testes, muitas vezes para a gente que ainda não acreditam. Ele aqui na frente, sem me ouvir, diz, o Fred sabe a resposta, mas vocês todos sabem também. Foi assim, uma coisa bem bacana isso também. E ali ele coloca então a placa explicando o momento da inauguração. Aí logo em seguida inaugura-se também ao lado das crianças de Irmã Elvira, hoje a nossa creche de Irmã Elvira, no livro também está como lado das crianças de Irmã Elvira. E está bem interessante porque lá as crianças, né, ficavam no período até 18 anos. Depois, com o passar do tempo, um dos governantes, um dos presidentes aí, assinou uma lei onde nós deveríamos escolher entre orfanato e creche. Essa creche você deixa a criança de manhã e pega à tarde. A diretoria na época optou por ficar só com a questão da creche. Então essa questão que nós colocamos assim, a nossa casa sempre com essa preocupação da assistência social, de fazer a caridade, de estar levando bem-estar para as pessoas, sempre foi uma preocupação muito grande do Centro Espírita Sebastião Marte, mas também nada que não tenha muito trabalho, muito esforço de quem está à frente do trabalho. A nossa creche, nós tínhamos crianças. Mesmo depois desse período, nós tínhamos crianças com idade escolar, e essas crianças elas eram trazidas numa Kombi aqui para as escolas do Núcleo Bandeirante. Só que depois, com o passar do tempo, uma dessas crianças sumiu aqui por um período na escola, e vocês sabem de quem é a responsabilidade. Então, quando essas crianças saíam da nossa creche, entravam numa Kombi para vir para cá, se houvesse um acidente, responsabilidade da diretoria do lar, do Centro Espírita Sebastião Marte. Se essas crianças desaparecessem, responsabilidade da diretoria do Centro Espírita Sebastião Marte. Então, toda a responsabilidade que envolvia essas crianças fora, dentro da sala de aula, aqui nas escolas, era uma responsabilidade da diretoria. Então, optou-se por ficar com crianças até 4 anos. Agora, tem mais uma notícia boa em relação a essas imposições que nós recebemos quando nós assinamos os convênios. As nossas crianças, elas ficam lá até 4 anos de idade. Agora, pasmem, o governo não aceita que nós alfabetizemos essas crianças. Elas não podem sair da creche alfabetizadas. Eles não aceitam que as nossas monitoras, as nossas professoras aprofundem o estudo, porque você não está gravando isso não, né, Roberto? Mas eu estou dizendo que não foi eu que disse isso aqui. Nós não temos autorização para aprofundar os estudos com as crianças na nossa creche. Gostaríamos muito, foi um pedido de alguns diretores para que a gente melhorasse, para que elas saíssem alfabetizadas, mas infelizmente nós não podemos fazer isso. Em 1982, Casa da Sopa, Bezerra de Menezes, que chegou aí próximo, em média, 1.500 pratos de sopa por dia. Ali, essa região ainda tinha muito barraco, muita favela, então era um momento assim, de bastante atendimento. Em 1983, a inauguração do novo albergue. O albergue sai daqui, é construído um novo prédio lá ao lado do Latos Velhinhos, onde hoje funciona o Instituto Jorge Calvez Júnior. Esse albergue funcionou lá também por um bom período, e até que novamente, aí nesse período eu fui convidado já para participar de algumas reuniões, onde o grupo, a diretoria estava decidindo o que fazer com o albergue.
porque o governo ele tinha criado, então já tinha aí 26 anos de inauguração da nossa cidade, de Brasília. O governo havia criado um albergue ali próximo da Católica e a diretoria achou por bem, então, que o albergue não era mais um trabalho que nós deveríamos fazer, porque também a cidade já estava ficando consolidada e albergue dava muito trabalho. Uma coisa assim, quando a gente fala que dava muito trabalho, coisa que nós sabemos, eu conheço há muito tempo, que o pessoal que estava na liderança, eles não tinham medo de trabalho, trabalhavam medo de trabalho até hoje. Em 1985, na inauguração da Casa da Mãe Solteira, Eurípides Bassanufo, então, onde funcionava o albergue, que passa a funcionar uma casa de mãe gestante, onde essas mães que tinham um período de gestação, mães que estavam abandonadas, elas entravam num determinado tempo de gestação, elas eram convidadas a vir para cá, para ficar aqui na casa, e saíram 3 meses após o nascimento do bebê. Só que elas saíram daqui também já com um diploma. Elas tinham cursos aqui de um grupo de pessoas, de frequentadoras da nossa casa, pessoas da fundação, pessoas do governo, um grupo muito forte que alguns ainda frequentam a nossa casa, treinavam essas pessoas em vários trabalhos, até de doméstica mesmo, que muitas delas não sabiam nem arrumar uma casa, não sabiam nem cozinhar. Elas eram treinadas aqui e 3 meses após era desenvolvido junto com a cidade um trabalho também para que elas já saíssem daqui empregadas. Depois também um novo período, que foi quando o albergue saiu lá do prédio, ao lado do lado dos velhinhos, convencer o Jorge Cauí a aceitar colocar ali um instituto onde pudesse cobrar das pessoas, onde pudesse cobrar de alguns idosos que tivessem condições para que a gente repassasse uma parte desse dinheiro para o lado dos velhinhos Maria Madalena. E esse instituto ele funciona até hoje. Na época funcionava com o nome de Instituto de Gerontologia de Brasília, Morada do Idoso, e hoje Instituto Jorge Cauí Júnior. Em 2005, o desencargo então do nosso presidente Jorge Cauí, e aí vem início aí de uma administração colegiada, onde o nosso vice-presidente assume aí um período de 1 ano e meio para complementar. Então, aquele Cauí faleceu no mês final de maio de 2005, teve o final de 2005 e 2006 para ser cumprido. Então, houve uma grande preocupação de fazer uma transição com tranquilidade, porque existia uma forma de administração que funcionou até aquele instante, funcionava muito bem, tinha feito muita assistência, muita obra boa aqui em Brasília, coisas que até hoje a gente encontra pessoas na rua que ficam sabendo que nós frequentamos o centro e dá notícia do Cauí visitando favela com a rural cheia de sopa e fazendo campanha de agasalho, isso lá no final dos anos, no início dos anos 60, então tem todo esse trabalho aí. Então esse início aí dessa administração foi um trabalho árduo aí do nosso líder, porque com certeza era um período que a gente tinha que aprender de verdade, porque não era fácil você administrar uma obra desse tamanho, como frisamos mais uma vez o tamanho dessa obra, o tamanho da assistência que essa obra faz, e quantas pessoas são atendidas no Centro Espírita Sebastião Mártir. Em 2008 nós colocamos aqui a questão dessa lei ordinária, porque em 2008 nós fomos convidados a participar de algumas reuniões, porque o presidente da República da época estava assinando uma lei onde as instituições religiosas. Então, em 2008, nós fomos convidados para fazer parte de uma discussão sobre o futuro das instituições religiosas. Essas instituições
elas não mais receberiam, não mais poderiam assinar contratos com o governo para receber verbas para sua manutenção. Mas nesse período já, com essa administração colegiada, nós já estávamos discutindo a questão do Instituto. Então, graças a Deus e à espiritualidade, nós estamos ali já um passo à frente, porque nós já tínhamos criado um Instituto, que hoje vocês conhecem, já ouviram aí o nome Instituto Integridade. Isso facilitou ali o nosso trabalho, porque essa lei, ela em 2009, ela entraria em vigor 5 anos após 2014, então ela passaria a valer. Então, nenhuma instituição religiosa poderia mais assinar contratos com o governo para receber então financiamentos, e nós já estávamos aí adiantados com essa situação. Nesse momento nós fomos também, nessa passagem, fizemos uma mudança de nome, que falamos aqui também algumas vezes. Se alguém tiver dúvidas sobre isso, por favor, levantem a mão e podem perguntar, porque eu tenho certeza que está aqui o Elvésio, o Giovanni, que vão saber responder vocês aqui de pronto sobre essa questão aí. Mas nós então, deixa eu colocar isso aqui. Essa questão então foi o seguinte: nós temos o CNPJ. CNPJ é um cadastro, para quem não sabe, é um cadastro nacional de pessoa jurídica. É como o nosso CPF, é o CPF das instituições. Toda vez que você cria uma organização, quando você cria uma instituição, toda vez que nós criamos uma organização, uma instituição, ela também recebe um CPF ali, que é o CNPJ. O nosso CNPJ, isso é muito valioso em todos os sentidos para as organizações. É como um registro de nascimento, e isso é consultado o tempo todo. O nosso CNPJ, então, ele é registrado em 20 de janeiro de 1958, e é esse mesmo CNPJ. Muitas vezes nós confundimos dizendo que nós temos duas instituições, e nós não temos. Nós temos o Centro Espírita Sebastião Kumarte e os seus departamentos, apenas nesse momento, para nos adequar à lei. E nós tínhamos ali que continuar mantendo a instituição com mais de 100 idosos, com mais de 100 crianças, com mais de 100 funcionários. Nós não poderíamos abrir mão desses recursos do governo e tivemos que nos adaptar. E ao invés de criar o CNPJ para lá, para estar criando mais confusão ainda, nós continuamos com o nosso CNPJ, com o nosso cadastro nacional, e trocamos o nome, trouxemos o nome Instituto Integridade e colocamos o centro como um departamento apenas para esses fins. Mas para nós, frequentadores da Casa de Sebastião Marte, isso tem que ser muito claro, que o principal aqui para nós é o centro espírita. Provavelmente esse centro consegue sobreviver tranquilamente sem o lado dos velhinhos, mas dificilmente ele sobreviveria sem o Centro Espírita Sebastião Marte, porque até pela questão, não só pela questão material, pelo esforço das pessoas que frequentam o centro, mas também pela parte espiritual, pelo amparo que com certeza a obra tem, toda essa assistência espiritual e não só material. Então que isso fique claro para a gente. Apenas esse nome hoje está como departamento somente para fins de contratos, mas o que tem que estar muito claro na nossa cabeça é que o Centro Espírita Sebastião Marte é o criador e o mantenedor de toda essa obra. Toda a outra parte são departamentos da Casa de Sebastião Marte. Bom, nós temos aqui um pouquinho, 2019, Centro Espírita Sebastião Marte hoje, lá no departamento lá dos velhinhos Maria Madalena, nós temos 92 idosos, nós temos a creche Irmã Elvira com 118 crianças, nós temos o Lar Jorge Calvi Júnior com 32 idosos, que é o outro lado onde nós falamos que era o antigo Instituto de Gerontologia. Nós temos aqui ao lado, colocamos ali uma interrogação, aí minha filha queria saber por que da interrogação, porque aqui funcionou por um bom período também, depois da gestante, uma casa de apoio aos portadores de câncer, as pessoas que
que não tem onde ficar. Muitas pessoas vêm do interior do Brasil para se tratar em Brasília. Quando nós vamos nos hospitais, essas pessoas muitas vezes estão dormindo ali nos bancos para esperar para receber quimioterapia, radioterapia, e não tem onde ficar. Então essas pessoas ficaram aqui por um bom período, mas a administração que tomou conta até o final do ano, eles gentilmente pediram que não estavam mais conseguindo administrar, e eles devolveram toda a estrutura para a gente, toda a documentação. Eles abriram mão da diretoria dele. A diretoria do Centro Espírita Sebastião Mártir já assumiu novamente toda essa parte física e documental. Inclusive aí tinha também uma Kombi que está sendo usada no Lar dos Velhinhos, tinha um carro também, um Fiesta 95, que a gente deu uma arrumada nele para fazer um sorteio lá para os funcionários do Lar dos Velhinhos Maria Madalena. E hoje, por que a interrogação então? Porque nós estamos aí finalmente para decidir o futuro do IAPC, porque nós temos duas propostas, estamos aguardando aí decisões de pessoas que não são da casa, que tem verba, né, que pode liberar um pouco dessa verba para a gente saber que rumo nós vamos tomar. Então acredito que em breve nós teremos aí novidades sobre o IAPC, que seja como Instituto de Apoio aos Portadores de Câncer, que seja com outra função, mas que seja uma função para atender as pessoas que têm necessidades. Então nós temos hoje trabalhando 192 funcionários, mas registrados nós temos mais de 210, 220 por aí. Mas por que isso então? Porque muitas pessoas, elas entram no benefício do INSS, então elas ficam afastadas. Então, hoje, trabalhando lá, nós temos 192 pessoas. Nós temos cuidadores particulares, 7. Por que cuidadores particulares? Porque algumas famílias que têm condições, que estão lá no Instituto, elas preferem, elas querem que tenha um cuidador, e isso é permitido. Então elas contratam um cuidador que ele fica ali um período do tempo com o idoso. Nós trabalhamos aí com mais de 300 voluntários, em todos os sentidos, em todos os trabalhos aqui da nossa casa. Nós temos aí, colocamos mais de 300, mas com certeza é muito mais. Porque nós estamos falando aqui, quando a gente fala desses voluntários, não só de quem frequenta o Centro Espírita Sebastião Mártir. Nós temos eventos lá na nossa casa que as pessoas que frequentam, tem pessoa lá católico, evangélico, judeu, ateu, lá tem todo gosto, tem lá trabalhando junto nos eventos. Então isso é fantástico para a gente. Então temos voluntários aí de todas as formas. Nós colocamos aqui a nossa casa, a gente tem lá os excessos. Quando a gente fala de excesso, está sobrando, lá dos velhinhos é rico, gente, não é nada disso. Quando existem as campanhas, nós não podemos deixar o material parado. Cada vez mais, principalmente com a tecnologia, a gente vai criando planilhas que a gente tenta descobrir quanto nós vamos gastar, por exemplo, de arroz num período de 6 meses. Se nós já temos um estoque para 6 meses, por que nós temos que guardar mais arroz? Sabendo que nesse período vai chegar mais. Isso estou dando exemplo. Aí o que a gente faz? Distribui esse material para outras instituições que estão passando por necessidades. Nós temos aqui o Lar Francisco de Assis, que passa bastante necessidade. Tem o Larzinho das Crianças, ali próximo do mesmo lote. Tem 2 instituições em Águas Lindas. Tem a Raimunda no Valparaíso. Enfim, nós temos aí, acho que em torno de 10 instituições parceiras que nós distribuímos também esse material quando nos sobra por lá. Então foi distribuído aqui também 1.700 quilos aproximados. Com certeza isso aqui é muito mais, mas fizemos uma aproximação no último semestre para a gente mostrar para vocês os funcionários, como a gente não tem condições de fazer uma cesta básica fechada, a gente pega esse material, coloca ali na saída, cada um pega o que quer e leva para casa. Então quando chega muita fruta, verdura, todo esse material, os funcionários também levam para as suas casas. São servidos lá por dia 1.732 refeições
por dia, 1.732. Gente, é muita gente comendo. Do café da manhã até o lanche da noite. E somando isso aí, multiplicando isso por mês, 47.240 refeições em média. Mais de quase 50 mil refeições mês lá no nosso parque assistencial. Nós temos lá atendimentos médicos, queremos melhorar muito isso daqui para frente, mas de uma forma muito simples que ainda está funcionando. Mesmo assim, foram atendidos lá, teve 160 atendimentos cardiológicos, 300 de neurologia e 150 de ortopedia no último ano. Nós temos lá uma fábrica de fralda, que também é outra coisa bem bacana. Nós temos uma fábrica de fralda, todas as fraldas são feitas lá por todos os trabalhadores, são voluntários, mas em meados do ano passado, mais no final do ano, houve uma campanha, alguém fez uma campanha dessas mídias sociais aí, e nós ganhamos muita fralda. Nós tivemos que parar essa produção, porque também o material da fralda, que é comprado para fabricar as fraldas, não é um material muito barato. Mas só de a gente ver aquelas pessoas trabalhando já era gratificante. Mas aí o que nós fizemos? Esse material foi doado agora, como a gente ainda tem bastante fralda, o que tem de excesso são distribuídos para essas instituições que nós citamos aqui, o excesso não fica lá, e aí nós tivemos que parar essa produção, porque o pessoal da Igreja Católica está fabricando, e o grupo, uma parte do grupo que estava lá trabalhando no Lado dos Velhinhos, eles vieram dar continuidade no trabalho das fraldas junto da Igreja Católica, nos pediram esse material foi repassado a eles. Então existe toda essa parceria aí. Estamos aí prestes também a iniciar aqui uma postura, tudo isso que nós estamos falando já teve momentos muito bons aqui dentro, em questão de postura, de informática, de aulas, como nós falamos aqui desde o início ali com o Cauí da escola de trabalho aqui na Joana de Anjos. Então, estamos aí agora, um grupo bem empenhado, na sala aqui ao lado, uma sala de postura, onde já muitas pessoas se prontificaram a serem voluntárias para começar a fabricar aí enxovais para crianças, enfim, que tiver necessidade, o grupo achar, eles vão achar o objetivo deles. Dizem que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, quando a sala estiver pronta, temos certeza que isso vai fluir com tranquilidade. Informática também, nós já temos aí um curso praticamente definido, só estamos precisando mesmo aí dos computadores, estamos correndo atrás, se alguém tiver, se alguém souber de alguém que queira doar, nós estamos recebendo, vamos buscar em casa, porque também nós queremos fazer isso o mais rápido possível, para a gente, eu particularmente, vou falar aqui na primeira pessoa, mas achava que o Núcleo Bandeirante não tinha mais essa necessidade de oficinas como essa. E quando a gente vem conversar aí com os garotos das escolas, a gente vê que muitos deles muitas vezes não chegaram, nunca nem tocou no computador. Porque hoje a gente vê muito fácil a questão dos celulares aí com internet e tudo isso, mas tem muita gente ainda com necessidades que ainda não teve ainda a oportunidade de fazer cursos de informática. Então nós estamos aí também bem próximo de voltar até essa escola. Já tivemos também uma escola aqui muito boa de informática e agora estamos revitalizando. Tenho também aqui, para quem ainda não sabe, a cozinha aqui do Instituto já está sendo usada. Na sexta-feira, hoje mesmo, tinha um grupo grande aqui fazendo a sopa. Amanhã eles continuam para encerrar esse trabalho. No final da tarde eles colocam uns potinhos ali de isopor bem arrumadinho, lacradinho, saem alguns grupos, cada um vai para os locais onde eles já estão, essa sopa já tem mais ou menos um mês que está funcionando, então eles saem aí com esses potes, não sei falar o número hoje para vocês, mas no dia que eu estive presente foram feitos já mais de 300 potinhos daqueles, potinho não, pode também assim, mas dizer para vocês que foi a coisa, eu costumo dizer aqui, vou repetir mais uma vez, que quando eu estou numa sala mediúnica,
eu aprendo coisas que muitas vezes eu leio um livro aí de 300 páginas, eu não aprendo o que eu aprendo em 5, 10 minutos numa sala mediúnica. Mas o que nós aprendemos quando nós vamos para o campo é algo sublime. O Sivaldo me convidou aqui para a gente fazer a entrega da sopa e nós fomos do lado da rodoviária. Quando nós chegamos ali, para não dizer que foi o primeiro que nós encontramos, tinha um moço dormindo. O Sivaldo colocou a sopa do lado, fez uma oração ali com ele e voltou para o carro. Paramos próximo assim, de um container de lixo, tinha um rapaz ali pegando lixo para ele comer. E aí o Sivaldo chegou para ele, todo mundo conhece o Sivaldo é um cara muito educado, né, sabe aproximar das pessoas ali, chegou com bastante simpatia. Aí o rapaz falou: rapaz, claro que eu quero a sopa, e já se dirigiu ali para o carro. E aí quando ele pegou a sopa assim, ele ficou meio sem graça. Enquanto isso, o Sivaldo foi atendendo a pessoa e disse: será que você poderia me arrumar, falando comigo, será que você poderia arrumar mais um? Porque eu estou com um amigo ali de cadeira de roda e ele não pode vir aqui. Mas ele estava muito preocupado para ver se ele estava falando mesmo a verdade. E aí nós falamos assim: claro que ele vai te arrumar, só um pouquinho aí. O Sivaldo já estava voltando assim na hora, e aí ele escutou o resto da conversa. Disse: ô meu irmão, tá aqui, ó, você não quer levar mais uma? Aí ele disse assim, aí o amigo dele estava lá embaixo de uma árvore assim, ali atrás do conito, realmente na cadeira de roda, e o Sivaldo foi pegar a terceira para dizer para ele assim: você não quer levar mais uma? O rapaz olhou para ele e disse assim: não, meu amigo, ali embaixo tem bastante gente, senão não vai dar para todo mundo. Então, quando, me perdoe, mas assim, ainda me emociona, né? Porque quando você vai assim para o campo é diferente. Você vê uma pessoa que ele ali não sabia o que ele ia tomar de café da manhã. Provavelmente, se fosse comigo, eu dizia: eu quero, porque eu ia garantir meu café da manhã. E o rapaz olhou para a gente e disse: não, ali embaixo tem um monte de gente, senão não vai dar para todo mundo. Então, assim, a gente fica muito feliz quando isso acontece. Então, é o resultado do trabalho, né? O resultado do trabalho da sopa, que as pessoas têm vindo com uma perspectiva diferente. A gente sente assim que tem tido um movimento muito diferente na nossa casa no último ano. Alguns trabalhos que aconteceram aqui, que as pessoas já vinham nos avisando. Houve o início aqui de um trabalho, de um grupo nas quartas-feiras, aqui há aproximadamente um ano atrás, um ano e meio mais ou menos, que foi algo assim fantástico. Pouquíssimas pessoas, mas eu tinha notícias do grupo, 5, 6, 8 pessoas, e algumas pessoas já disseram: cara, você não tem ideia do que está acontecendo ali nas quartas-feiras. E assim, quarta-feira, 9 horas da manhã. Então a gente abrindo esse grupo, abrindo o trabalho, para que as pessoas que não têm condições mais de vir à noite, viessem aqui ao centro pela manhã, e aquelas pessoas que estavam vindo, mandando um recado de volta: olha, está acontecendo algo aí que você não tem ideia do que está acontecendo. Então, assim, fantástico esse trabalho. Isso aqui são os eventos que nós temos assim, de maior porte. Nós temos vários durante o ano, mas nós temos os maiores, festa junina, o almoço beneficente, tarde de tortas, o bazar, que é feito também todo mês. Esse dinheiro do bazar também, aliás, todo esse dinheiro, ele é revertido em prol do Centro Espírita Sebastião Martins, em benefício das obras sociais. Trouxemos aqui algumas fotos para vocês verem. Aqui a alegria do grupo ali trabalhando, preparando o almoço lá. Esse último almoço que nós participamos foi assim, fantástico, maravilhoso. O ambiente estava sempre muito bom, mas parece que está sempre melhorando mais. Estava fantástico esse encontro aqui. Aqui nós temos a Santinha ali dançando forró também, que é uma figura ímpar lá da instituição. Aqui em cima, nas crianças aqui, tem minha filha pequenininha ali, elas não queriam colocar a foto dela, parece que vocês nem conheceram. E, para finalizar aqui, nós buscamos aí a mensagem que está no final do livro do Amor ao Trabalho, do nosso irmão Jorge Cauí, onde ele diz essa mensagem, onde ele deixa essa mensagem para a gente. Deixo como exemplo o trabalho realizado na casa de Sebastião Martins, que ele sirva de incentivo para tantas realizações na terra. Nada é impossível, basta abraçar o compromisso e, acima de tudo, abraçar a Deus, que nos dá oportunidades das mais sublimes nesta passagem tão temporária na terra. Deixo a todos muito amor, muita paz, muito amor, muita fé, muita paz
e que continuemos todos juntos neste caminho sublime para a eternidade. Extraído do livro do Amor ao Trabalho, Jorge Cauê Júnior. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.